estava de mal com o campo de ataque. Zonas do campo com mais ações com bola do Palmeiras. No empate com o Botafogo de Ribeirão Preto. Olha aí o Verdão, só 6%, 6% de presença no ataque. Só, Mari Pereira. Só, pra você ter uma ideia, né, do que foi. E a gente está acompanhando as coletivas dos treinadores nesse tom, né, do Corinthians ou do Flamengo, das equipes que não desempenharam um bom futebol, mas se classificaram, que fizeram o mínimo, que fizeram um pouco, do Atlético Mineiro, que teve mais sorte do que juízo. E tirando o Zubeldia, tirando o Milito, que falou do adversário, né? Falou que foi pego de surpresa como o Sport envolveu o Atlético, os outros saindo em defesa da sua equipe, ressaltando que o momento agora é de classificação, que o time está preparado para diversas situações, inclusive para não conseguir desempenhar um bom futebol. E é um ano em que a gente chega num determinado momento da temporada que o debate ele se repete. Ele se repete para o Flamengo, ele se repete para o Palmeiras, ele se repete inclusive para essas equipes que têm os melhores elencos do Brasil, da América do Sul, enfim. E os jogando contra equipes de orçamento muito menor. Independentemente da equipe, né? Isso que chama mais atenção. Inclusive equipes de orçamentos menores. O Palmeiras ainda encontra certas dificuldades, vai encontrar também sem o Endrick na sequência. O Abel vai receber o Dudu de volta, vai precisar encontrar uma maneira, vai ter tempo de readaptação, de jogo. Mas o Palmeiras que não foi um jogo que teve a possibilidade de vitória por conta de oportunidades criadas. Não criou-as. Apesar do Abel ontem falar que essa parte criativa aconteceu. O que não aconteceu foi no terço final, na hora das decisões ali, e ele pode ter certa razão, mas o Palmeiras demorou até para criar essas oportunidades. Ele falou sobre o gramado, ele tem razão, quando ele fala que aqui no Brasil é comum você jogar em gramados ruins. Mas não ocupou, né? Oi? Não ocupou o gramado. Não ocupou, mas ele destacou e aí eu dou razão a ele. Infelizmente, no Brasil é comum grandes campeonatos, grandes jogos, desde a Copinha até Campeonato Brasileiro, é comum vários times atuarem ou termos vários jogos em gramados ruins. Falou também sobre o desempenho que nem sempre é maravilhoso. Ele usou lá o termo, a metáfora do perfume, nem sempre você vai jogar com seu terno elegante, com seu perfume maravilhoso. Ontem foi o perfume do suor. Foi um Palmeiras fedido? Coisa feia! Que isso? Foi mais ou menos. Chamou a atenção, ele também falou da Fórmula 1, que foi uma corrida na chuva. Eu acho que não estava chovendo tanto assim. E não precisava ter suado também tanto assim. O adversário não exigiu tanto. Acho que isso que foi Podia ser mais perfumadinho? Foi muito precavido, né? O Palmeiras foi muito precavido e no acumulado do confronto mostrou pouco também. Nos 2-1 em São Paulo também não tinha chegado lá, né? E ainda bem que alcançou a vitória em São Paulo, porque senão corria o risco até de ir para pênaltis contra um adversário de Série B. Então acho que é isso que chamou a atenção. O Botafogo não exigiu tanto e o Palmeiras não fez tanto. Suou até mais do que deveria, se é que ele colocou a questão do suor. Essa transpiração aí foi excessiva contra um adversário que não exigiu tanto. No começo do jogo, o Botafogo até tentou mais coisas por conta do resultado apertado no confronto, mas chamou a atenção a falta de produtividade do Palmeiras. Nos dois jogos. No primeiro jogo também. O primeiro jogo, o Palmeiras esteve a pique só de empatar em casa. Tudo bem, que até criou mais chances do que ontem. Teve um lance do Rony, né, que o próprio companheiro tira. Foi. Uma bola aqui entrando. Ontem nem isso. O Palmeiras produziu muito pouco. Porque eu não sei se é o caso específico aí nesse Palmeiras ou nesse confronto contra o Botafogo, mas eu fico pensando muitas vezes, por mais que o técnico seja sério, como é o Abel Ferreira, comissão técnica que trabalha muito, que exige muito, que pede seriedade sempre para os seus jogadores, por mais que eles falem, eu imagino que o jogador não entra com a mesma cabeça quando ele joga contra um jogo decisivo contra o Flamengo, ou contra o Corinthians, ou contra o São Paulo, ou quando ele joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, com todo o respeito ao Botafogo do Ribeirão Preto. Vocês vão dizer, não, mas deveria. Ele está vestindo a camisa do Palmeiras, tem que jogar da mesma forma sempre.
Mas você acha, o ser humano não consegue, não é a mesma exigência, não é a mesma repercussão. Oi? Ele tem a necessidade de ser desafiado. O cara deve entrar e pensar, a hora que a gente quiser, a gente vai ganhar. Não, tem isso também, mas não precisava, usando as suas palavras aí, não precisava ser tão fedido. Podia ter elevado um pouquinho mais. Esse um pouco um perfuminho, um pouco mais. Elevar um pouquinho, não precisa o seu máximo. Não precisa a atenção de um jogo contra o Flamengo, para falar do grande rival do Palmeiras. E a gente sabe que quando o Palmeiras tiver os jogos maiores, vai jogar mais. Mas aí vai entrar nessa tiriça de ter que jogar, né? Podia ter levantado um pouquinho o nível, passado com um pouquinho menos não é barulho, mas, enfim, essas discussões que a gente está tendo, se o time jogasse um pouquinho mais, a gente não estaria discutindo isso. Mas você vê que a gente está repetindo aqui mais ou menos o conteúdo. É o que a Mari falou aqui ontem, né, professor? Né, Mari? Então... do que a gente falou aqui ontem sobre o jogo do Flamengo com o Amazonas. Então, a mesma coisa. Que é o seguinte, é o time que joga o mínimo possível. O mínimo possível, por mais que esteja sempre correndo algum risco. O Flamengo correu até os 35 do segundo tempo, estava com um gol só de vantagem sobre o Amazonas, fez um gol lá no desvio do Pedro, no chute do Igor Jesus. O Corinthians contra o América de Natal também. Até o final corria risco. Até o final corria risco. Acho que foi uma condição diferente, uma característica diferente. Eu não acho que o Corinthians tenha jogado o mínimo possível. Ele jogou o que era condição dele jogar ali. E ontem o Palmeiras terminou o jogo com um gol de vantagem. Começou e terminou o jogo com um gol de vantagem. E um gol de vantagem, ele pode ir embora num estalo de dedos. A gente sabe disso, não? Uma bola que alguém chuta lá de longe, desvia. E ontem quem teve mais perto, embora não tão perto, mas quem teve mais perto de fazer gol, foi o Botafogo. Teve aquela jogada que a gente viu várias vezes, aliás, uma jogada muito bonita no final do menino do Luiz Guilherme, que entrou no segundo tempo. Acho que ali o gramado atrapalhou, porque a bola bate, quica e sobe um pouquinho na hora de decidir. Mas seria um golaço. A gente estaria aqui falando que beleza, que gol maravilhoso mais do um Luiz menino. Guilherme e tal, de mais um menino, que é um menino muito talentoso. Sim. Mas faltou, e o gráfico mostrado é perfeito, né, pelo Data ESPN, faltou o Palmeiras querer jogar, né? Tem uma imagem... O Palmeiras não quis jogar muito. Não quis. Precisava. Eu falei, não precisava. E se precisasse, com certeza ia para cima, ia jogar todo mundo dentro da área, levantar a bola, cruza. Não quis, ele ficou ali. E isso é uma coisa que está acontecendo, repito. Falei do Flamengo ontem, falo do Palmeiras agora. É reflexo do calendário brasileiro. O absurdo do calendário brasileiro. Até pouco tempo, os times de Libertadores, eles entravam nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora estão entrando uma fase antes. São mais 2 jogos que tem que disputar. E quando você olha para frente e fala, nossa, eu tenho mais 60 jogos na temporada, eu vou jogar o mínimo possível em cada jogo. Vou até aqui. Tá bom, é o suficiente para passar essa fase, estou classificado, corro algum risco, mas a impressão que dá em alguns jogos é essa. Ontem não vi isso no jogo do São Paulo. São Paulo buscou o jogo inteiro. Já entrou com 3-1 e continuou buscando. Fez 2 no segundo tempo, não fez, mas continuou criando situações, continuou sendo dominante. Para mim, essa foi a grande diferença. Mas, no geral, é aquele jogo morrinha, que não vai a lugar nenhum. E que é chato, né? Isso não quer dizer que os times sejam melhores ou piores. É que estão se poupando excessivamente. Aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Palmeiras. Me parece isso, que a cabeça dos jogadores já está assim, esse jogo aqui é só para cumprir tabela e tal. Não dá para levantar um pouquinho a reguinha, assim, porque nos 2 casos, se tivesse, por exemplo, feito um primeiro jogo melhor, até podia se poupar no segundo. Mas nos 2 casos, eles fizeram 2 jogos abaixo. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. E não jogaram no fim de semana pelo brasileiro, que está paralisado. A né, nesses casos. Os cenários, assim, é um São Paulo que... Eu não sei se falar que ainda precisa se provar é a questão, mas ainda precisa de algo, né? Estabilizar, enfim. Está se construindo, né? Exatamente. Um Corinthians que tem uma limitação técnica, então teve muita posse de bola, teve oportunidades no primeiro tempo ali, mas sempre esbarra nesse teto, contra um Flamengo e um Palmeiras que não tem limitações, que tem muita qualidade. Então, talvez... Em momentos ali, fica no confortinho. O Fluminense também entra nessa dança aí. Não, eu digo da Copa do Brasil. Né? Porque contra o Sampaio Corrêa, também no Maracanã, também foi um jogo ali. Mas ainda assim... Não 2-0, mas assim, aquele 2-0 que a gente sabia que se apertasse, seria 4-5. Complete, Mari. É só a imagem do Endrick ali no
primeiro tempo ainda o lançamento do Murilo, que a bola escapa um pouquinho ali também de domínio e ele vira para ele e fala, isso, mais. Então, assim, tentando botar energia, mas tem esse vazio, né? Em que a área não é preenchida porque a bola nem chega até ali.